Lançamento mundial SRAM e Shimano. Quais as semelhanças, as diferenças e o que podemos esperar para o mundo da bike? Bora lá! Então, galera, Shimano e SRAM, grandes líderes do mercado aí, então o que eles fazem é tendência, né? Com certeza eles ditam a tendência. Então, a Shimano lançou o grupo Kills, que daí vai substituir algumas linhas já consagradas como o Altus, o Alívio, Deore, o Acera. Então é grupo de 9, 10 e 11 velocidades. Enquanto isso, a SRAM foi lá e lançou o novo grupo T-Type, né? Que seria um grupo de 12 velocidades. Porém, esse grupo de 12 velocidades da SRAM, ele veio para ser o mais top da marca e não é compatível com os grupos anteriores, o Eagle, que a galera já conhece muito bem, vem rodando aí. Ambas as marcas redesenharam engrenagens, câmbios, o grupo completo em si, né, para poder trazer mais resistência e durabilidade. Então, esses novos grupos, o Kills da Shimano e o T-Type da SRAM, eles não são compatíveis com nada que existe no mercado. Quase nada, né? Porque o grupo da Shimano, o Kills, a corrente ela já estava rodando, tá? Que seria a corrente Link Glide, que é a mesma corrente que vai ser utilizada nesses novos grupos aí, que são os grupos intermediários. Na SRAM, o Matchmaker, né? O controle, o botão de troca de marchas dos... Tocou o telefone, então tá. Ele vai continuar sendo compatível, porém a SRAM trouxe mais uma facilidade aí para esse grupo top da SRAM, que seria a abraçadeira Bridge, que facilita no controle ali, né, da troca de marchas e inclusive para os pilotos, né, os atletas, os ciclistas que são canhotos. Então você consegue posicionar a alavanca de marcha, né, o controle da troca de marchas em diferentes posições no seu grupo. Porém, a tecnologia continua sendo nomeada como AXS, né, a mesma tecnologia, porém, só o controle do Eagle vai ser compatível com o novo T-Type AXS. Voltando para a Shimano agora, né, quando a Shimano redesenhou os cassetes, né, para essa nova linha Kills, que seria a QS, né, como se escreve QS, mas a linha Kills, como se fala, eles redesenharam de uma tal maneira, fazendo novos escalonamentos, né? Por exemplo, o grupo de 9 agora tem com COGs de 11 a 46, então um COG maior para o grupo de 9, quem quiser rodar com 9 velocidades aí da Shimano. E além disso, os dentes da engrenagem ficaram um pouquinho mais largos, o encaixe da corrente é um pouco diferente também. Então a corrente já é a corrente Link Glide, né, que é um outro tipo de corrente, esquece o padrão Hyper Glide, né, que seria o HG, agora é a corrente LG. O encaixe dela é um pouquinho diferente também entre os dentes das engrenagens, e a engrenagem um pouquinho mais larga, um pouquinho mais robusta, com um pouquinho mais de material, deixa os cogs, né, do cassete ali, a engrenagem em si, o cassete todo, com até 3 vezes mais de durabilidade, então deixa muito mais resistente, né, o que já era muito bom, que a galera, não vejo ninguém reclamar de durabilidade de grupos Alívio, Deore, mas, né, ficou melhor ainda, né? A Shimano aí conseguiu aumentar em 3 vezes essa durabilidade. E além de trazer mais durabilidade, uma das principais funções aí dessa mudança de escalonamento na Shimano é deixar a troca de marchas mais suave. Já a SRAM, quando redesenhou os cassetes deles, né, para essa nova linha T-Type de 12 velocidades, eles mudaram também alguns detalhes nas engrenagens, né, muitos detalhes nas engrenagens, o escalonamento. Então, para quem rodava aí já com o Eagle, que pulava do 42 para o 52, agora vai pular do 44 para o 52. Então é um gap um pouco menor de marchas, com um novo desenho, né, do cassete em si, deixando ele mais robusto para durar mais também e melhora ali a suavidade na troca de marchas. Então a SRAM agora recomenda trocar de marchas a qualquer momento, inclusive quando você estiver fazendo força no pedal. Então aquela embreagem nas pernas com o grupo SRAM, né? O Shimano tá nesse caminho também, mas com o grupo SRAM eles anunciaram realmente você não precisa mais ter aquela embreagem nas pernas, né? Dá aquela aliviada. Tá forçando, quero subir marcha, você sobe marcha, forçando mesmo, o câmbio ele é para subir e é para descer marcha aí sem qualquer problema na sua relação. Então vai aumentar também a durabilidade e essa troca de marchas aí vai ficar mais precisa e mais rápida também, porque agora tem 40 e poucos pontos de troca de marcha, se não me engano é 46 pontos de troca de marcha em todo o cassete da SRAM, né? Esse novo cassete T-Type de 12 velocidades.
velocidades. E além disso, também para aumentar a durabilidade da corrente, a SRAM agora está fazendo a corrente flat top. Ela tem lado, a corrente, então o lado de cima, se olhar a bike parada, em cima da bike ela vai ser reta. A corrente, elas são dois elos, o elo ele diminui no meio, aumenta para ter o gomo, né, o pino da corrente, dele diminui e aumenta. Então esse material que diminui, na parte de cima a SRAM não diminui mais. Então eles aumentaram um pouquinho de material no meio da corrente, entre um elo e outro, que é onde tinha a torção da corrente e também o desgaste da corrente natural ali, eles aumentaram, então esse material que tirava, acrescentaram um pouco de material também para poder aumentar muito a durabilidade da corrente. Então é uma corrente que é para aguentar mais torque num cassete aí, que é para poder trocar a marcha torqueando mesmo, né? Fazendo força no pedal sem dó. E esse grupo novo, o SRAM, AXS, o T-Type, ele é compatível, né? O câmbio vai ser compatível somente para quadros que possuem o agacheira ali para câmbios UHD. O HD não, né? O DH. E esse novo grupo da SRAM, né, o câmbio em si, o câmbio da SRAM T-Type, ele é o DH. Então, o quadro, ele tem que ser compatível para esse tipo de câmbio com encaixe desse sistema, né, o DH. Então, algumas marcas já se atentaram a isso e estão fazendo as bikes novas, né, as bikes lançamentos, estão vindo já com o quadro nesse padrão, né, nesse sistema, que é o caso recentemente aí da Soul, né, a Soul lançou a Gravel, que não é nem uma bike MTB, mas já vem com quadro com padrão UDH, né? A nova Seeker já tem esse padrão, né? Já aproveitando a deixa, né? Se você quer uma bike da Soul Cycles, você já pode pedir através desse WhatsApp. Na Upgrade Bikes você consegue bicicleta Soul Cycles também. Nós fizemos aí um time de atendimento exclusivo para a marca aí, para poder atender melhor, né, galera? Então, bora aproveitar também, né? Além disso, continuar falando do vídeo, do assunto do vídeo de hoje aqui, que é Shimano e SRAM, os novos lançamentos. E falando de gancheira de quadro, a Shimano nesses grupos Kills, a gancheira do quadro segue a mesma gancheira padrão que já se utiliza normalmente. Lembrando que a SRAM, o grande lançamento da SRAM foi na linha mais top do que a top, que eles já tinham. E a Shimano vai trocar aí essa linha intermediária, né? Então não é a linha top, é uma linha intermediária, então vai ser a linha mais popular, né? A linha de câmbios e peças e componentes que você mais vai acabar encontrando nas ruas daqui a pouco tempo, digamos assim. Falando em pouco tempo, a SRAM já trouxe os novos grupos aí, o T-Type já tem disponível no Brasil. Já o Shimano Kills tem previsão aí de chegada em julho, né? Então peças de reposição da Kills, da Shimano, devem chegar em julho, porém a gente tem informação aí que algumas marcas, como hoje, por exemplo, já deve vir nas suas novas bikes com os novos grupos Kills antes mesmo de chegar no revendedor nacional, né? Então a hoje aí, claro, a Shimano normalmente quando lança algum produto ela dá preferência para as marcas, né, para as montadoras, e em seguida já vai passando aí para a população, né? Então primeiro vende, faz vir as peças nas bikes e depois já deixa as peças de reposições aí para a galera que precisar trocar algum item, né? Acredito que dificilmente alguém vai ter que trocar alguma coisa, né? Então pouquíssimas coisas até realmente chegar às principais peças de reposição aqui no Brasil. Na Shimano já era durável, agora 3 vezes mais, então tá muito durável. Para SRAM, os grandes lançamentos são os grupos XX e XO, que são grupos mais voltados aí para trail, enduro. A coroa, ela tem o protetor de coroa nele, e também chegou aí, né, o grupo SRAM XXSL, tá? Que seria o grupo de cross country da SRAM. Então aquele grupo para poder reduzir o peso da bike aí e manter a durabilidade. Já para Shimano, o Kills, né, o grupo Kills, novíssimo grupo, ele vai vir com os modelos U4000, que daí seriam para 9 velocidades, todos os grupos referente a 2x9 ou com cassete de 9 velocidades, o câmbio de 9 velocidades e alavanca de 9 velocidades, né? O U6000, que seria para 10 e 11 velocidades, e o mais top dos Kills vai ser o U8000, que daí vai ser para 11 velocidades também, mas daí é somente 11 velocidades. E um outro detalhe que eu acabei esquecendo de falar aí do Kills é que eles redesenharam também as maçanetas e alavancas para deixar o cockpit, né, para deixar o visual mais clean. Então a saída dos cabos ele ficou mais alinhado com o guidão, então não tem mais aquela volta do cabo. Eles reduziram isso para deixar mais clean e deixar um visual mais bonito na bike também que estiver utilizando esses novos grupos Kills. Em resumo, galera, a Shimano vai descontinuar, né, alguns grupos já consagrados da marca aí, como o Altos Acera, o Alívio, o Deore, também vai acabar
saindo, né? Pelo menos o Deore até de 11, talvez continue, né? Provavelmente vai continuar aí o Deore de 12 velocidades para poder colocar esse novo grupo Kills no mercado. Já a SRAM, ela vai manter o grupo Eagle, né? Pelo menos por enquanto, o grupo de 12 velocidades Eagle, inclusive o Eagle AXS, né? Vai continuar rodando aí no mercado, mas ela trouxe a mais, né? Então ela agregou mais um grupo, mais uma linha de câmbios, que seria essa linha T-Type, que é para ser uma linha ainda mais durável e uma linha aí mais resistente, né? Falando em resistência, tem uns vídeos, né, de uns testes absurdos que a galera faz com o câmbio da SRAM, né? Esse novíssimo câmbio da SRAM, o SRAM T-Type. Então, teste absurdo mesmo, que eu digo de dar marretada no câmbio, de dar pedrada, de atirar a bike, de pisar em cima do câmbio. Então tem vários vídeos da galera testando, tentando entortar o câmbio, tentando destruir o câmbio e depois pedala com a bike ali, a marcha trocando firmezinha, né, certinha, tudo certo, porque o câmbio realmente, né, com essa tecnologia AXS, que ela já é resistente à porrada, inclusive se bater no câmbio, ele entende que é uma porrada, ele recua o câmbio automaticamente e depois volta ele à posição normal. Com tudo isso, né, com vários testes absurdos, que claro, ninguém vai ficar pulando na bike e dar marretada tudo, mas numa trilha pode bater numa pedra, pode acontecer algumas coisas com a bike, então o câmbio AXS ele foi absurdamente testado para poder resistir a tudo isso. Mas aí vem a pergunta, para que tudo isso, né, para que tanta durabilidade nesses novos grupos, né? A Shimano, que trabalha muito com peça de reposição, né, então ela vende muita peça separadamente, a SRAM já não seria tanto o foco deles assim, vir nas bikes montadas, né? Mas por que eles estão procurando tanta durabilidade? Ao meu ver, né, seria por conta da invasão de bicicletas elétricas, né? Então, galera, a bike elétrica, ela tem gente que pega uma bike, por exemplo, já coloca na potência máxima, né, no boost ali, para arrancar com a bike. Então, imagina a potência, né, o torque que dá esse motor nessa corrente, nesse cassete. Então a durabilidade dessas bikes elétricas já é menor automaticamente, porque o torque que vai ser exercido sobre a engrenagem toda, sobre todo o conjunto de relação é maior. Imagina isso mal utilizável. Então mal utilizável não, né, mal utilizado, né, com mau uso mesmo, então da galera rodando de qualquer maneira. Agora a Shimano e a SRAM, né, com essa invasão de bikes elétricas, porque é o sonho de praticamente todos os bikers, né, todos os ciclistas ter uma super bike elétrica aí, e tá cada vez mais popular, apesar do preço ainda estar muito alto para muita gente, então tá ficando cada vez mais popular essas bikes, né, com essas tecnologias. E a SRAM e a Shimano não querem perder a liderança mundial, com certeza, né? Imagina vir outra marca e assumir o mercado aí, porque SRAM e Shimano começaram a quebrar muito fácil com a evolução dessas bikes elétricas. Então, eu entendo que com certeza essa maior durabilidade, tá? Eu entendo que com certeza é ruim, né? Mas eu entendo que com essa durabilidade aí a mais vai ser muito favorável, principalmente para essas bikes elétricas e para a galera aí que utiliza a bike em competição também acaba forçando muito a bike, precisa dela para treinos, ou para tudo mais, né? Principalmente na linha SRAM, que lançou um grupo mais top, acho que vai fazer muita diferença na Shimano pra galera que usa bike no dia a dia mesmo, porque são grupos intermediários. Então, para quem roda muito com a bike no dia a dia e para bikes elétricas também, acredito que vai vir muito grupo Kills no mercado aí em breve. E você, o que você achou de todas essas mudanças, Shimano e SRAM? Já deixa nos comentários e também dá aquele like para fortalecer o canal, se inscreve se não está inscrito ainda, ativa o sininho para ser notificado do nosso próximo vídeo. Espero ter ajudado você a pedalar mais e melhor com mais desse vídeo. Valeu! Posicionar a alavanca que seria a abraçadeira Bridge, Bridge? Ele tava falando Bridge, mas eu acho que é Bride.